Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha. Eita, olha só a questão que apareceu aí na tela. Uma questão da UEL, esse vestibular aí de 2023. Essa é uma questão aqui que vai dar um certo trabalho, mas na verdade verdadeira, eu vou te explicar de um jeito aí bem bacana, que você vai ver que a questão dá mais susto, dá mais medinho aqui na gente do que realmente ela é difícil. Claro que de graça nunca é. Vou resolver sim, bem passo a passo essa questão aqui. Vai ser bem bacana trabalhar com a ideia aí de proporcionalidade, associada à ideia de geometria plana, enfim, bastante coisa que a gente vai discutir. Essa aqui é uma das questões que a UEL gosta de misturar matemática com outra área de conhecimento aqui, por exemplo, misturou conhecimento matemático com conhecimento de biologia. Então nós vamos ler com calma, nós vamos resolver com calma, enfim, vamos trocar bastante ideia aí para eu tentar te ajudar de alguma forma. Antes, deixa eu te fazer um convite, fazer um pedido, te dar um alerta, te dar um aviso, sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, vai receber notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, tem questões de Enem, tem concursos militares, tem concursos públicos, raciocínio lógico, matemático, tem aulas, tem lives. Ufa, tem bastante coisa que vai surgindo no canal e caso você faça inscrição, deixa o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá então? Olha só o que diz essa questão então. A folha é um dos órgãos das plantas e por meio dela ocorrem trocas gasosas. Deste modo, conhecer suas características geométricas, como a área, é determinante para compreender seu potencial fotossintético. Para estimular a área de um dos lados de uma folha, aqui considerada como figura plana, um pesquisador fixa uma unidade de comprimento, U, e coloca a folha embaixo de um papel quadriculado transparente conforme a figura 1. Deixa eu colocar aqui a figura 1 para você já. Sabendo que os quadrados que formam o papel quadriculado têm cada um área 1 U ao quadrado, o pesquisador colore e conta 65 quadrados que sobrepõem a folha, obtendo uma estimativa de 65 U ao quadrado de sua área, conforme a figura 2. Insatisfeito com a estimativa, o pesquisador refaz o procedimento mais duas vezes, utilizando papéis de mesma largura e comprimento, mas quadriculados com quadrados de lados menores. Na segunda contagem, utiliza lado meio U, metadinha de U, e conta 217 quadrados coloridos, conforme a figura 3. Deixa eu colocar 2 e 3 aqui para você comparar. Já a terceira contagem utiliza um quarto de U, quarta parte de U, dividido por 4, e conta com 800 quadrados coloridos, conforme a figura 4, já coloquei aqui para você. Com base no exposto, atribua V para verdadeiro, o F falso as afirmativas a seguir. Essa questão aqui, como tem um texto razoavelmente extenso, eu vou mostrar as afirmativas uma a uma para você. Já vou colocar ali que é verdadeiro, se é verdadeiro ou falso. Questão clássica, que você tem que analisar ali se é verdadeiro e falso e marcar a alternativa correta. Na verdade, ela dá mais medo do que realmente é difícil essa questão aqui. Não estou dizendo que é de graça também, Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nas afirmativas então. Se o primeiro papel quadriculado é formado por 88 quadrados no total, então o terceiro papel quadriculado é formado por 1.408 quadrados no total. Você pode pensar assim que isso está correto, Se você olhar ali para a figura 2, que nos traz a referência do primeiro papel quadriculado, veja que da figura 2 para a figura 3, ele dividiu o quadrado ao meio, meio e, consequentemente, para a próxima, 1/4 de U. Quer dizer que a quantidade de quadradinhos aumenta em 4 vezes cada dimensão. Beleza? Então, o que a gente poderia pensar aqui nessa questão se a gente quisesse resolver de uma maneira um pouco mais rápida? Opa, se vai aumentar 4 vezes numa dimensão e 4 vezes na outra, 4 vezes 4 vezes 88. Deu boa. Se para você isso não é tão rápido, tão eficaz, e isso não é um problema, porque a intenção é a gente se ajudar aqui mesmo, vamos pensar assim, só para você enxergar melhor. Esses 88 quadrados que são mencionados aqui, aparecem da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dispostos aqui
do jeito que eu fiz, como se fosse 11 colunas. E aí nas linhas você pode pensar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então 11 por 8, 88. Ok? Então a gente poderia ter essa ideia aqui no nosso coração. Então eu vou escrever aqui para você, ó, 11 por 8, ou seja, a quantidade de quadradinhos no total, 11 vezes 8, 88. Beleza. Então, nesta figura 3, como foi dividida ao meio, né, cada quadradinho, né, ele fala aqui, ó, na segunda contagem, que é a figura 3, ó, utiliza meio. Então, o que a gente pode pensar? Opa, se cada quadradinho ali da figura anterior foi dividido ao meio, quer dizer que aqueles 11 quadradinhos, então, na verdade, viraram 11 vezes 2, 22. E os 8 viraram 8 vezes 2, 16. Da mesma forma, quando a gente chega aqui, então, na terceira contagem, que é onde nós precisamos agora nos concentrar, na terceira contagem, ele utiliza 1/4 de U, que era a mesma coisa que pegar aquele 11 e multiplicar por 4. E é isso que eu quero escrever para você. Então, aquele 11 inicial, 11 vezes 4, 44. Aquele 8 inicial, 8 vezes 4, 32. Então, a quantidade de quadradinhos aqui, ó, 44 vezes 32, que sim, né, vai dar exatamente esse 1408 que foi indicado para você. Ok? Tudo que eu falei, parece mais assustador do que realmente é nesta primeira situação. Vamos lá. A segunda afirmativa, que é falsa, eu quero mostrar o seguinte para você. Ele fala assim, área obtida pelo pesquisador na segunda contagem. Na segunda contagem, ele menciona aqui, ó, na segunda contagem, utiliza metade de U, metade na medida, e conta 217 quadrados coloridos. Lembra que são duas dimensões que a gente fez agora há pouco, lado vezes lado. Então eu vou pegar esses 217, ó, multiplicar por meio, que é a mesma coisa, né, que se pensar que eu estou pegando cada quadrado lá e dividindo ao meio, que ele mencionou e que eu destaquei para você. Ou seja, meio vezes meio é 1/4, então é a mesma coisa que pegar 217 e multiplicar por 1/4. E se você dividir 217 por 1/4, isso aqui vai dar 54,25 U ao quadrado. O que você poderia pensar ao contrário é o seguinte, opa, se eu estou dividindo por meio cada dimensão, então para eu chegar na resposta desejada, eu poderia pensar assim, né? Opa, vou pegar os 50, vou dobrar, pensando em uma dimensão, vou dobrar novamente pensando em outra dimensão para dar os 200 U ao quadrado. E não os 217 que foram mencionados aqui no enunciado no texto, por isso que é falsa essa afirmativa. A próxima afirmativa, ele fala de uma abordagem já na área de conhecimento de biologia, algo que é muito comum nesta prova da UEL, né, do vestibular da UEL, e é óbvio que é verdadeira. Óbvio que é verdadeira. Vamos falar da próxima. Admitindo que a área exata da figura plana formada pela folha é de 248 quintos U ao quadrado, então a diferença entre a área obtida pelo pesquisador na terceira contagem e a área exata é de 2 quintos U ao quadrado. Então, qual que é a ideia aqui que nós temos que pensar? Do mesmo jeito que eu fiz agora há pouco com você, pensando lá na segunda contagem, que o lado é 1 sobre 2, ou meio, na terceira contagem, que foi mencionado aqui agora, na terceira contagem, ó, eu tenho que considerar a situação de ser 1/4 de U em relação a esses 80 quadrados coloridos. Então a situação é bem parecida com aquela que a gente viu anteriormente ali, tá? Então o que a gente vai pensar, né? Esses 800, vou pôr aqui embaixo para você, ó, esses 800 quadrados coloridos, eu tenho que multiplicar por 1/4
e por 1/4 novamente. Então veja que na situação anterior a gente multiplicou por meio e por meio, porque nós tínhamos aqui esta outra referência. Veja que se você dividir 800 por 1/4 e depois novamente por 1/4, você pode até fazer uma simplificação que eu acho melhor, em vez de multiplicar 1/4 por 1/4, 800 por 4 vai dar 200. E esse 200 por 4 aqui, ó, vai dar 50. 50u ao quadrado. E como ele está falando para a gente comparar com esse 248 quintos, ó, u ao quadrado, eu já vou transformar esse 50 em algo que tenha denominador 5, ou seja, 5 vezes 50, 250 quintos u ao quadrado, para deixar justamente com o mesmo denominador. Agora, o que eu vou pedir para você? Deixa eu fazer um destaque um pouquinho mais especial aqui para você. Sai, 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 sai. E vamos comparar esse 250u quintos, 250 quintos u ao quadrado, com esse 248 quintos u ao quadrado. Qual é a diferença entre 250 e 248? 2 unidades, 2 de 5. Então, você poderia até pensar, se você quisesse fazer cálculo, eu acho que não haveria necessidade, que a gente está fazendo uma diferença entre 250 quintos e 248 quintos. E veja que isso aqui é exatamente esse 2 quintos que ele mencionou. Por isso que esse cara aí também ele é verdadeiro. A próxima afirmação também é uma abordagem em relação a conhecimentos da área de biologia, que é óbvio que é falso, imagina. E aí, de acordo com a sequência que nós obtivemos, né, a primeira era verdadeira, a segunda era falsa, a terceira verdadeira, a quarta verdadeira e a quinta falsa. Alternativa correta, a letra C. Então veja que, na verdade, a questão eu acho que ela era mais assustadora do que realmente difícil, mas é aí você que vai me dizer, porque eu sempre gosto da sua opinião. E antes de você sair, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de fazer esse comentário aí, realmente se você entendeu e se você concorda comigo. E eu desejo para você bons estudos. Até a próxima. Tchau.